performances mais espetaculares da música mundial, Michael Jackson, incorporado por Rodrigo Teaser, que faz esse trabalho reconhecido internacionalmente. Quando eu falo isso, pode estar parecendo que estou puxando o saco, mas de que forma você conseguiu atingir essa confiança das pessoas que já tiveram a convivência com o Michael? A coisa aconteceu meio despretensiosa, porque eu mandei uma mensagem como fã e quando o coreógrafo respondeu, eu falei pra ele, olha, nesse meio tempo eu estreiei um show, me dá uma opinião, pode falar a verdade. E aí ele respondeu e ele respondeu impressionado com os detalhes. E aí foi engraçado, porque ele quis saber quem tinha produzido. E eu falei, fui eu e minha esposa. Não, mas quem que fez? Eu falei, foi eu e minha esposa. E aí era muito engraçado, porque ele com cuidado, ele falava, não, meu querido, vocês idealizaram, mas alguém botou a mão na massa, alguém fez. E aí eu falei para ele, olha, aqui no Brasil você pode tentar fazer com alguém, mas se todas as portas fecharem, você só tem uma forma, que é fazer você mesmo. Então eu falei para ele que tinha sido eu e minha esposa mesmo, a gente que produziu. E ele não acreditou? Não, aí depois quando eu expliquei para ele todo o processo, ele acreditou e ele falou, olha, eu quero fazer parte. E para mim foi um presente, porque não foi um contrato, eu não fui contratá-lo. Ele falou, eu quero fazer parte disso. Aí ele falou, quando tiver um show grande que você tiver na sua cidade, me chama, que eu quero ir antes e dividir com vocês as histórias. Então foi incrível, porque em 2014 ele veio para dirigir o show e eu já estava nas nuvens com isso. E ele falou, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco. E eu acho que esse é o momento, eu posso subir com você? Então para mim foi incrível, porque se você pegar a história do Michael, desde que ele saiu dos irmãos, dos The Jacksons, e partiu para a carreira solo, esse cara virou bailarino dele e dançou com ele a vida inteira. Até o fim ele estava com ele. Então é uma pessoa que ele dividiu histórias, vídeos, muitas coisas que me ajudaram a entender muitas coisas que a gente fazia. E a gente se perguntava, de onde vem isso? Por que ele optou por isso? E ele ajudou demais, assim. Fora que é uma pessoa de uma humildade incrível, e isso me aproxima muito do que eu tinha como ideia de como era o Michael. Ele assina a direção do seu espetáculo? Ele assina a direção do espetáculo e, assim, ao longo da vida, ele assinou várias coreografias de shows, videoclipes e filmes do Michael. É o único coreógrafo a ter 5 Video Music Awards de melhor coreografia. Ele já coreografou Beyoncé, Rihanna. E ele assinava como? Ou assina como? Lavelle Smith Jr. E é um cara que ele já coreografou Chelsea, Beyoncé, Rihanna, Rick Martin. Mas o amor dele é o Michael. A gratidão de vida dele é o Michael. E assim, hoje ele viaja o mundo, né? Ele mora em Kentucky, nos Estados Unidos. Ele viaja o mundo dirigindo espetáculos, coreografando e dando palestras e workshops sobre o Michael. Então, eu vou mandar pro Edir Macedo o inbox. O que você acha do meu programa? Vou mandar assim, uma mensagem pra ele pra ver se cola, que ele com o teaser. Você sabe que é tão maluco, porque a gente sempre imagina que as coisas são muito complicadas, porque em geral elas são. Mas tem dias que era para acontecer, como foi com ele, como foi a minha entrada em Neverland. Você foi lá? Esse ano eu pude ir, eu entrei, porque assim, eu sempre sonhei em conhecer Neverland. Sempre, minha vida inteira, quando alguém perguntava, que lugar você gostaria de ir? Eu sempre falei Neverland. E na minha cabeça, desde adolescente, eu pensava assim, Disney ou outro lugar que a pessoa queira, você compra uma passagem, compra um ingresso e vai. Neverland é a casa dele, né? Embora pareça Disney, é a casa dele. E eu pensava, você só entra se for convidado. Então quando ele se foi fechado Neverland, até hoje ela é fechada. E eu pensei, ok, mais um sonho que eu não vou realizar. E já tinha aceitado isso. E aí esse ano um cineasta americano conheceu o nosso show, conheceu o nosso trabalho e resolveu fazer um documentário sobre isso. Então ele veio para cá, filmou algumas semanas o nosso dia a dia, ensaio, show, preparação. E pouco tempo depois eu pude ir para lá. E eu fui lá só para visitar portões. E você conseguiu entrar? Consegui. E eu já estava feliz da vida só com os portões. Porque eu visitei o portão da casa que ele nasceu, o portão da casa que ele morou, por tudo. E eu já estava tão feliz de estar nos portões. Só que esse cara, sem me falar para não criar expectativa, ele mandou para a empresa que administra Neverland e falou, olha, eu estou fazendo um documentário sobre esse cara, ele é fã do Michael desde sempre, desde os 9 anos ele imita. Eu sei que vocês não fazem isso, mas, puxa, me ajuda a realizar esse sonho.
E para nossa surpresa, eles responderam e falaram, sim, é verdade, ele merece. E aí foi muito maluco porque eu ia visitar um dos estúdios na segunda, e aí no sábado ele falou, ó, tem uma notícia, você vai entrar em Neverland segunda-feira. Pô, que loucura! Eu fiquei, que eu não acreditava, cara. E aí, a princípio, eu ia entrar, ficar 2 horas, acabou que eu entrei e fiquei 4. Eu conheci todos os cômodos. Lá tem McDonald's? Você sabe que lá não tem McDonald's, mas eu descobri coisas que eu não sabia. Por exemplo, o Michael gostava de donuts. E ele gostava do sabor e do cheiro de donuts. Então, como aquele lugar era um lugar diferente, ele tinha uma réplica da estação de trem da Disney. E aí, nessa réplica, ele tinha uma cozinha especial que só fazia donuts. Era um capricho muito louco, né? Muito louco, cara. E era uma vida... Eu não consegui imaginar, né? O cara ter um parque, o cara ter um zoológico. Eu pude visitar o zoológico. Hoje não tem mais todos os animais, mas as instalações estão lá. As estações de trem, o cinema particular. Eu pude visitar o estúdio dele, a sala de dança, onde, poxa, a minha vida inteira eu vi imagens dele ensaiando naquele lugar. Então, a hora que eu me vi lá dentro, eu falei, caramba, tipo... Se de alguma forma eu pudesse mandar uma mensagem para o Rodrigo criança e falasse, cara, um dia você vai pisar aqui, porque era uma coisa, é como se, sei lá, alguém chegar para uma pessoa e falar assim, um dia você vai pisar na lua, o cara fala... Não, é um sonho, sua realização, o ápice da vida, acredito. Cara, foi muito emocionante para mim, assim, e foi muito especial porque, como eu te falei, tudo começa com uma mensagem tão despretensiosa e quando você vê, sabe, porque... Na vida tudo é muito difícil, né? Para todo mundo as coisas sempre são difíceis. E às vezes a gente interioriza essa dificuldade e antes da gente fazer alguma coisa a gente já fala, isso é difícil. E às vezes a gente não faz. Mas às vezes essas coisas simples que a gente pode fazer com que as coisas andem a nosso favor. E essa mesma sorte louca que ele tem, esse benzimento, fez com que ele tivesse uma peça do próprio Michael Jackson pra chamar de sua. E foi nessa mesma parada assim de... Foi! Manda um inbox, ei, tudo bom? E essa camisa da jaqueta aí? Eu comecei a perceber que a minha vida ela anda muito... Eu não posso reclamar, de vez em quando eu reclamo. Priscila, eu não reclamo mais, hein? Eu tenho medo de dar em cima de mulher bonita, eu vou seguir o exemplo dele. Ele te manda inbox. Oi, tô aqui, tenho chance. Mas sim, você conseguiu comprar uma peça original do Michael Jackson. Porque ela ia pra leilão, e assim que eu vi o leilão, eu falei, cara... eu conheço essa jaqueta. Aí corri nos meus recortes e tal, falei, ela mesma. Mas mandei uma mensagem, falei, cara, eu conheço essa jaqueta, sei a história dela. Eu queria muito poder ver a jaqueta. E aí o cara respondeu, falou, eu tô negociando com um hard rock gringa lá e tal, e eu tenho que esperar essa negociação aí. Eu falei, eu só queria ver. Mas você não quer comprar? Eu falei, não, comprar não tem nem condições. Tava quanto? Cara, eu lembro que na época ele tava negociando, ia dar coisa de uns... Eu não lembro exatamente do dólar, quanto é em dólar, mas ia dar aproximadamente uns 50 mil reais. E aí eu falei pra ele, cara, o meu carro vale 15. Eu falei pra ele, então eu lembro que eu falei pra ele, se eu vender talvez meus rins, né? Não, eu lembro que eu falei, se eu vender meu carro e um rim, eu acho que eu não dou valor ainda, eu não chego. Aí ele brincou e tal, ele falou, mas o que você quer com a jaqueta? Eu falei, eu só quero ver, porque eu não vou ver o Michael mais. E a jaqueta é o mais perto que eu vou chegar. E aí, beleza. Aí daqui a pouco, ele ainda teve uma ligação que falou, você não tem mesmo como? Eu falei, não tem. Tá bom. Aí beleza. Aí passou um tempo e ligou e falou, cara, quer saber? Eu estudei sobre a sua vida, pesquisei. E eu lembro que ele ainda falou assim, eu não gosto muito de gringo. Aí ele falou, eu pesquisei, eu acho que essa jaqueta foi esquecida aqui por alguma razão. E eu botei na minha cabeça que essa jaqueta tinha que ser tua. Então, se eu passar essa jaqueta pra alguém, eu posso estar agindo contra o universo. Então, vamos fazer um acordo. E vender pra você muito barato. Eu falo que é um valor simbólico, porque é simbólico, sabe assim? Ele pediu pra eu nunca revelar, e eu respeito isso, mas é simbólico. Eu acho que ele tava devendo pensão. É por isso que ele liberou logo assim, a cara do desesperado. Eu sei que ele vai comprar! Me dá o dinheiro, cara! Olha, se ele tivesse devendo pensão, eu resolvi o problema dele por pouco tempo. Porque assim, eu lembro que eu até fiquei preocupado, que eu falava, puxa, tomara que ele não tenha se arrependido de ter feito isso por mim, porque eu lembro que coisa de poucos meses depois foi feito um leilão com muitos itens do Michael, inclusive a pessoa que mais comprou itens nesse leilão foi a Lady Gaga.
Ela gastou 5 milhões, ela comprou, tipo... Ela pode montar um museu se ela quiser, porque ela tem tudo. Ela tem de jaqueta, manuscrita, microfone, ela tem tudo. E aí as jaquetas que o Michael aprovou e nunca vestiu, só tem foto dele aprovando a jaqueta. Essas jaquetas foram leiloadas a coisa de 20 e poucos mil dólares. Então, uma jaqueta que ele vestiu é uma coisa que não é tem inestimável, preço. mas... E assim, pra mim é uma coisa tão... Eu gosto de pensar que foi um presente, uma recompensa que eu ganhei por esses anos que eu dediquei a ele. Eu gosto de pensar que essas coisas são recompensas. É um cruzamento de destino que é inegável. Mas eu queria, Rodrigo, pôr uma capela sua cantando uma do Michael, só claro. Pra... Uma capela seca mesmo, só pra você ter noção da potência vocal dele e de como ele interpreta com o coração. Aqui, nesse aqui. À vontade. Tá. Looking out across the nighttime, the city waves the sleepless eyes. Hear her voice shake my window, sweet seducing sighs. Get me out into the nighttime. Oh, walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, and let me take a bite. If this is why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? If this is why, tell him that is human nature. Why does he do me that way? Que absurdo, bicho! É o Michael Jackson, pelo amor de Deus! Pega meu dinheiro e me dá esse ingresso! Ei, vai ser nesse sábado lá no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Michael Jackson, corpo, alma e tudo! Cenografia maravilhosa e, lógico, Rodrigo Teaser fazendo um show espetacular. Banda, bailarinos, muitas trocas de figurinos, efeitos. Às 21 horas os ingressos estão disponíveis pela bilheteria digital. E vai ser um prazer. Meu Deus, cara, esgota logo, pega, me dá esse ingresso, me dá um lote, eu quero um lote. É incrível, você tem que comparecer, porque não é todo dia que tem um espetáculo de nível internacional aqui em São Luís, ainda mais da grandeza do Michael Jackson, que emocionou até quem trabalhava com o próprio Michael. Imagina com você que é fã, assim como eu e todo o mundo. Obrigado de verdade, Rodrigo, pela gentileza, viu? Obrigado mesmo. Muito, sabe, obrigado, muito louca essa experiência, viu? Obrigado. Você, passa aí, digamos assim, um legado, a continuidade de uma obra que vai ser sempre eterna. Obrigado, e você representa como ninguém. Agora vamos fazer a última aí para acabar o Talk Show. Tchau, gente. Amanhã, então, Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, Rodrigo Teaser e o espetáculo de tributo ao rei do pop. Apareça. Ó!